Chegou a hora da entrevista do dia com Denise Campos de Toledo. E vamos falar agora sobre o combate ao trabalho infantil e a garantia dos direitos das crianças e adolescentes, especialmente durante a pandemia. Eu converso com o Vitor Graça, que é gerente executivo da Fundação Abrinq. Vitor, boa noite. Boa noite, Denise. Boa noite a todos e a todas. Bom, nós temos estimativas aí que apontam que mais de 1,7 milhão, 1 milhão e 700 mil meninos e meninas entre 5 e 17 anos no Brasil trabalham violando o Estatuto da Criança e do Adolescente, porque tem as condições de trabalho também, tem aquela história do menor aprendiz, muita gente fala que é melhor trabalhar do que roubar, mas na prática não é exatamente o que se vê, não é? Pois é. A Fundação Abrinq nasceu há 30 anos e tem no seu DNA o combate ao trabalho infantil. Naquela época eram 9 milhões de crianças no trabalho infantil e nesse combate, junto com outras organizações, junto com muitas políticas públicas, a gente chegou nesse número de 1 milhão e 700 mil, que ainda é muita criança e adolescente no Brasil. Agora, em junho, a gente tem um trabalho mais forte, né? A gente tem uma campanha não ao trabalho infantil, porque tem o Dia Mundial contra o Trabalho Infantil. Então, a Fundação trabalha junto com a sociedade para conscientizar, inclusive contra isso que você falou. Não é melhor trabalhar do que roubar, é melhor estar na escola, fazendo esportes, cultura, ajudando no desenvolvimento dessas crianças, né? Agora, Vitor, alguns estudos no exterior apontam que houve o crescimento do trabalho infantil agora, durante a pandemia, depois de 2 décadas de queda. Não é? Aqui no Brasil eu sei que não tem levantamentos recentes, mas a gente sabe que muitas crianças ficaram, inclusive, desmotivadas de ir para a escola, não tinham condições de acompanhar online, os pais perderam o emprego e isso acaba levando ao trabalho infantil, não é? Tem uma pressão muito forte, a gente sente isso, né, durante a pandemia, porém, como você disse, a gente está aguardando para ver os dados, né? Continuamos trabalhando, então a gente continua trabalhando para que a legislação ajude a não ter o trabalho infantil, fazendo campanhas como essa para dizer não ao trabalho infantil e com programas e projetos para conseguir reduzir, né? Então a gente tem projetos no interior e na cidade, tem um trabalho agrícola e um trabalho urbano. Então a gente tem sentido a pressão e, por outro lado, aguardando os números. A gente tem uma realidade que, após a volta às aulas, aí, com segurança, com o pessoal da educação todo vacinado, que o espaço das escolas vai ser um espaço para a gente entender como essas crianças voltam da pandemia, né? Com relação à nutrição, saúde mental e ao trabalho infantil. Agora, que tipo de assistência pode ser dada para evitar que as crianças tenham de trabalhar? Se as famílias precisam de um reforço, se as famílias não têm condição mesmo, padrão de vida? Esse é chamado aquele ciclo negativo, né? Onde a família não tem recurso, coloca a criança no trabalho infantil, essa criança tem problemas muito sérios, pode ter amputações, fraturas, tem problemas com muito trabalho, não ter capacidade de aprendizagem. Tem até um estudo da FGV que mostra, a cada ano a mais de estudo, 15% a mais de renda lá na frente. Então, aí seria o ciclo virtuoso, né? Estudo, renda lá na frente e não ter de novo as famílias precisando colocar seus filhos no trabalho infantil. Então, mas como tirar? Como dar suporte às famílias para evitar o trabalho infantil? Então, nesse momento a gente tem as campanhas de alimentos, né? A Gazeta tem feito uma campanha muito importante e outras organizações têm feito, nós temos feito, a gente já distribuiu 50 mil cestas básicas, quase 3 toneladas. Isso é uma ajuda imediata. Inscrição em programas de transferência de renda, né, como Bolsa Família, e a assistência social precisa dar um apoio a essas famílias para tirar a criança do trabalho infantil, manter fora do trabalho infantil e conseguir voltar para as escolas com apoio para que não precise mais essa criança voltar ao trabalho. Porque muitas vezes também tem a posição da própria família, é o que a gente estava falando no começo, de achar que a criança, para ser honesto mais à frente, trabalhador, tem que começar muito cedo, né? E a gente entende que às vezes um pensamento positivo da família colocar no trabalho, até porque a criança pode não ter, tem criança que vai para a escola e está no trabalho infantil. Então aí vem a política pública para poder, no contraturno, como a gente chama, então crianças que estudam de manhã ir para uma atividade à tarde e quem está à tarde fazer de manhã, ou a educação em tempo integral, para essa criança estar protegida, para o pai poder trabalhar e saber que a criança não está sendo, tem até riscos, né, de abuso, violações, né, isso é muito importante. E, Vitor, quem detectar irregularidades, trabalho irregular de crianças, onde pode denunciar?
No nosso site nãotrabalhoinfantil.org.br tem os links. O Disque 100 está sempre 24 horas, você não precisa se identificar. Ministério Público do Trabalho e Conselhos Tutelares. Como eu disse lá no nosso site Não Trabalho Infantil, tem os links para a pessoa que quiser olhar. E não é uma questão apenas de trabalho, tem a questão de trabalho perigoso para as crianças, de risco de se machucar e até risco fatal, não é? Exatamente, isso é para a vida, né? Então, em 10 anos foram mais de 20 mil acidentes, 46 mortes, e às vezes o próprio adulto que diz, eu trabalhei e não morri, se ele perceber, ele tem uma dor nas costas, tem muitos problemas respiratórios, então é muito importante, às vezes você não identifica ali no momento, mas isso vai ficar para o resto da vida. Agora, tem o trabalho aprendiz que é permitido a partir dos 14 anos, quais as condições específicas? Então, a gente sempre incentiva, a gente tem um programa chamado Empresa Amiga da Criança, que as empresas não tenham trabalho infantil, façam algum investimento num projeto para criança e adolescente, e o trabalho infantil é proibido para menores de 16 anos, mas a partir dos 14 ele já pode trabalhar como aprendiz. Então, essa criança estuda, ela passa por uma organização para ter uma formação e trabalha algumas horas já aprendendo uma profissão na empresa. Isso é bom para as crianças e para as empresas também, né? Mas aí vinculada ao ensino mesmo, ela ter de frequentar a escola, né? Sempre frequentando a escola, sempre linkado a uma organização, e é um contrato, tem seguro, tem benefício, então assim, é uma oportunidade de colocar esses meninos e meninas a partir dos 14 anos. Agora é o problema em todo o país, né? Tanto nas cidades como na área rural. É importante isso, né? Que na faixa etária entre 5 e 13 anos, é mais na parte de agricultura e no campo. Depois o trabalho urbano, né, de 14 a 17, é mais forte nas cidades, nas grandes cidades. E aí você pega, então, na agricultura, criação, e nas grandes cidades, pequenos comércios, e indústrias, às vezes na rua, né? Então tem essa divisão. Por isso que a gente diz, esse 1.700.000 é muita criança, mas a gente precisa fazer trabalhos específicos em cada região para acabar com o trabalho infantil. É isso, nós ouvimos o Vitor Graça, que é gerente executivo da Fundação Abrinq. No site tem mais informações. Vitor, eu te agradeço muito a sua participação aqui no Jornal da Gazeta. Obrigada, boa noite. Boa noite a todos. Com vocês.